E olha só quem está só com o narizinho aqui na garagem, é a Chevrolet S10 High Country, linha 2021, com a sua frente assimétrica, ligeiramente polêmica. Antes da gente falar um pouco mais dela, deixa eu mostrar aqui, olha só, coisa linda, essa camiseta do chefe aqui que eu ganhei da Senna Brands. Um abraço para os amigos lá, ganhei de aniversário. Se você não me deu parabéns ainda, me dê parabéns atrasado, que a gente está aceitando mesmo assim. Mas S10 High Country, versão de topo da linha S10, nessa bela cor aqui, cinza topázio, uma cor opcional, que custa um pouquinho a mais, se não me engano, R$ 1.600 a mais, e traz o preço da S10 High Country para R$ 236 mil. Sim, os preços explodiram no nosso mercado, né? O real foi a moeda que mais perdeu valor no mundo em 2020, perdendo apenas para as moedas das potências Cuba e Líbia. E aí, galera, os carros sobem de preço aí na mesma proporção, mas a S10, ela é protagonista desse segmento de picapes médias há muito tempo, né? Inclusive vocês viram aí recentemente no Acelerados uma bela volta ao passado aí, Gerson, menino do interior, e eu andando em Ranger Splash S10 SS, que era comumente chamada na época, galera, de SS10. Teve gente corrigindo lá, sim, o nome oficial do carro é S10 SS, mas como vocês estão percebendo, isso é um nome um pouquinho chato, né? Um pouquinho trava-língua, então o carro ficou popularmente conhecido no Brasil como SS10. Mas a gente fala naquele vídeo justamente que essas picapes aí inauguraram esse segmento das picapes médias no Brasil, ali nos anos 90. A gente teve até os anos 80 ali uma tradição de picapes pequenas, né, baseadas em carro. Inclusive a Ford Pampa foi, acho que a Ford Pampa e Fiat City aí são as pioneiras do segmento. E a gente tinha também uma tradição de picapes grandes, né, Ford F1000, Chevrolet D20. Então, quando essas picapes médias surgiram ali nos anos 90, elas foram muito inovadoras. E hoje, na verdade, na realidade brasileira, elas são quase que picapes grandes, né? Porque elas foram crescendo de tamanho ao longo do tempo. E também esse segmento de Silverado, F-150, ele praticamente foi extinto no Brasil, com exceção aí da Ram 2500 e Ram 1500, que seguem firmes e fortes, apesar de terem ficado um tempo ausente também. E a Chevrolet namora a ideia de trazer a Silverado aí de volta. Tá falando de preço, né? Temos aqui um carro de R$ 236 mil. Isso é significativamente menos do que as principais concorrentes, né? O topo de linha da Ranger, a Ranger Limited, começa ali em 249 mil, se não me engano, mas traz tecnologias de assistência, né, de condução autônomas que a S10 não tem no mesmo patamar. E a Toyota Hilux, que foi a líder de mercado ano passado, essa passa de 260 mil na versão de topo, com tração 4x4 diesel. Acho que o turbo agora se conformou com o invasor, vou ver se não vai aparecer ali. Mas eu vinha dizendo que o ticket de entrada nessas picapes tá salgado, né, galera? Mesmo as versões de entrada aí de S10, Hilux e Ranger hoje estão todas aí nessa faixa de 160 mil. É um segmento que é um dos mais marcados aí pelo aumento dos preços no nosso mercado. E peraí que agora eu fiquei curioso. E aí, velho? Quem é que tá invadindo a sua rua? Pronto, tudo sob controle. Mas, mesmo com esse ticket alto, são carros que ainda fazem muito volume, né? Você vê que eles são muito importantes para as montadoras, justamente porque a relação volume, preço e, portanto, margem é bastante interessante, né? O mercado foi liderado ano passado pela Hilux com 32 mil unidades, a S10 fez 26 mil unidades e a Ranger ficou quase nas 20 mil. Olha, não abre aqui, ó. Eu ia mostrar o esforço aqui da caçamba. É um pouco mais pesado que da Ranger, né? A Ranger deu uma bela evoluída nesse sentido aqui. A da S10 é um pouquinho mais pesada. Óbvio que a gente está aqui num plano inclinado, mas dá para ver aqui a cabine com a proteção e a capota marítima. Mas, como eu vinha dizendo, a Ranger fez quase 20 mil unidades. Então você vê que Hilux com 30 e poucas mil, S10 com 26, Ranger com 20, muito parelhas, né? A briga está muito grande
A Ranger foi a que mais cresceu ano passado, muito em cima da versão Storm, que foi um grande sucesso. E aí os outros players, depois a gente tem a Amarok com 10 mil unidades, a Amarok V6, eu acho que mostra bem a estratégia da Volks aí de buscar elevar o ticket ainda mais, né? Uma Amarok Extreme é um carro aí que acho que está acima de 270 mil reais hoje. A Amarok fez aí casa de 10 mil unidades e a Frontier e a L200 também estão nessa faixa ali, a L200 9 mil unidades e a Frontier 8 mil. Então, você vê que mesmo os players que não são os líderes ainda fazem coisa próxima de 10 mil unidades. Se você somar o ticket médio, você vê que elas são uma excelente fonte de faturamento para as suas respectivas marcas, com plataformas que recebem aqui na realidade de mercado brasileira, né? Muitos recursos a mais para serem carros de luxo mesmo com esse preço, né? Eu me lembro que no lançamento da High Country, a Chevrolet dizia que o cliente em potencial da High Country era o CEO do campo. E é isso, né? São carros de quem é fazendeiro aí nesse Brasilzão afora, quem tem a vida no campo, mas evidentemente com dinheiro sobrando. Mas como eu vinha dizendo, são carros que derivam de plataformas relativamente simples, né? São carros de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui essa plataforma da nossa S10 é a plataforma da Chevrolet Colorado, né? Que é um dos carros mais baratos da Chevrolet à venda lá, quando você pensa as versões de cabine simples, versões voltadas para o trabalho, né? Essas picapes médias são carros bem de entrada nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Que as origens dessas plataformas são um pouco mais voltadas para o trabalho, porque aí você tem, nesse segmento específico das picapes médias, algumas peculiaridades ou idiosincrasias, como eu gosto de chamar, que é, por exemplo, carros de mais de 200 mil reais com a chavezinha canivete aqui, que até alguns carros populares não tem mais. Mas isso aí, galera, mostra um pouco de como é a realidade do funcionamento, do desenvolvimento de um produto, né? Quando você pensa uma plataforma, ela tem certas limitações, você pensou ela com certas prioridades. E como eu falei, essas picapes médias são carros muito voltados para o trabalho lá fora. E aí, aqui no Brasil, porque elas chegam com um custo mais alto, elas atraem um cliente com mais expectativas. Você precisa colocar artigos aí de luxo para satisfazer esse cliente, mas acabam ficando algumas peculiaridades, como a da chave que eu falei aqui. Eu gosto muito do couro, não sei se é bem um terracota, um marrom aqui da S10 High Country, ele é exclusivo da High Country. E uma outra coisa das picapes médias, elas evoluíram demais. Se você é um cara que faz tempo que não experiencia esse segmento, elas evoluíram demais em espaço no banco traseiro aqui. Deixa eu mostrar, por exemplo, você vê as minhas pernas e o meu próprio encosto. Antigamente você ficava assim, né, muito vertical e com os joelhos quase no queixo. Isso não acontece mais. O espaço, assim, o conforto no banco traseiro. Em todas essas aí que a gente está acostumado a lidar, né, no dia a dia, S10, Ranger, Hilux, Amarok, todas são muito mais amigáveis do que aquelas dos anos 90 que a gente mostrou no vídeo recentemente, inclusive por essa diferença de tamanho, né? Se você colocar uma S10 ou uma Ranger cabine dupla dos anos 90 do lado de uma atual, você vai perceber que a diferença de tamanho é enorme. Aqui, debaixo do capô, cadê? Ó, umas coisas que eu tava falando, né? Outra coisa que essas caminhonetes não tem, mesmo tendo esse posicionamento de luxo aqui no Brasil, não tem regulagem telescópica do volante na maioria delas, tem somente altura aqui. Até não é um problema, não tem dificuldade em encontrar uma boa posição na maioria delas, mas também é outra coisa que chama atenção. E aí aqui eu tava procurando a regulagem hoje, abri o tanque várias vezes. Como sempre brinco, né? É uma questão de proprietário, depois que se acostuma, não vai cometer esse tipo de erro, mas nós jornalistas que pulamos de um carro para o outro, às vezes sofremos. Aqui, under the hood, como diriam os americanos, o detalhezinho do High Country na porta, a gente tem um dos pontos fortes da S10, né? Que é esse motor 2.8 diesel de 4 cilindros, né? Corta, edição. Tá aqui o 2.8, 4 cilindros, é bonito até, né? Uma capa mais estética, assim, é raro em picape, com essa preocupação de logo e tudo mais. Tava mostrando para vocês, né? Agora eu tô sempre acompanhando quais carros têm amortecedor e quais não. Mesma coisa, né? Caminhonetes com preço acima de 200 mil, mas
carros, plataformas desenvolvidas para o trabalho, então não tem amortecedor, tem a tradicional barrinha de ferro aqui, mas um motor de 200 cavalos e 51 quilos, que empurra muito bem a S10, conversa muito bem com o câmbio, é um dos pontos fortes do carro. E aqui a polêmica grade inspirada na Silverado, que também estreou aí nas versões de topo da Trailblazer, com o logo deslocado aqui para a esquerda, grade assimétrica. E eu andei até comentando isso aí em relação à galera que estava reclamando da barra de LED na grade do Taos, nos stories que eu fiz lá na fábrica da Volks. Nunca falem que tal coisa é de gosto duvidoso, galera. Quer dizer, se quiser falar, fale. Mas você pode não gostar, você tem todo o direito de não gostar. Mas cada vez, parece que aqui no Brasil o conservadorismo da galera em relação a carro é muito grande. Cada vez que uma montadora tenta algo diferente, se diz que é de gosto duvidoso. Não é de gosto duvidoso um logotipo deslocado. É uma solução diferente de design, é uma marca registrada. Você pode gostar ou não gostar. Mas quando você fala que tal coisa é de gosto duvidoso, para mim você dá um pouco a entender que só existe um tipo de gosto, né? Existe um consenso do que é bom gosto, e isso não existe, né? Gosto é como aquela história, né, Turbo? Cada um tem o seu e acha que o do outro não cheira muito bem. Então vamos respeitar aí os gostos de cada um e principalmente vamos, em geral, né, eu acho que uma das coisas que me incomoda um pouco aí do mercado brasileiro é esse conservadorismo em geral das coisas, né? Começa pelas cores, né? A gente tem poucas opções de cor no Brasil justamente porque o nosso consumidor está sempre disposto a tentar, sei lá, diminuir uma opção diferente de cor. Eu, por exemplo, aqui na S10 eu gosto muito de um vermelhão que nem muito vermelho uma espécie de cor de vinho que a GM chama de Edible Berries, que seriam amoras comestíveis, uma cor de amora, uma cor original e única para o carro que eu tenho quase certeza que acaba compondo uma parte pequena do mix, justamente que a galera acaba preferindo aí o conservadorismo e a monotonia do preto, do prata, do cinza. Então, vamos ser um pouquinho menos chato e parar de chamar as coisas de gosto duvidoso. Beleza, galera? Se as suas dúvidas, inquietações, curiosidades sobre a S10 High Country não foram respondidas nesse vídeo, deixa aí a sua pergunta nos comentários que eu respondo por escrito na sequência. Beleza, galera? Cuidem-se bem, valeu demais, aquele abraço.